Meus senhores, muito boa tarde a todos. Em nome do Dr. Osvaldo Mboco e da sua família, dou-vos boas-vindas a esta cerimónia de lançamento do livro As Eleições em Angola de 1992 até aos nossos dias. De seguida passo então a apresentar os integrantes do nosso presídio, os integrantes que compõem a nossa mesa de apresentação deste livro. Do lado esquerdo do Dr. Osvaldo Mboco temos o jornalista Alves Fernandes. Do lado direito do nosso autor desta noite, o Dr. Osvaldo Mboco, temos o Dr. Sérgio Dundão, cientista político e investigador independente. De seguida passo a apresentar-vos a biografia do nosso autor desta noite, Dr. Osvaldo Mboco. Tarde ainda, não é? Osvaldo Fernando Mboco nasceu no município do Kazenga, província de Luanda, aos 5 de agosto de 1987. É mestre em Governação e Gestão Pública na especialidade de Políticas Públicas pelo Centro de Excelência e Pesquisas em Políticas Públicas e Governação Local da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. É licenciado em Relações Internacionais pela UTANGA, Universidade Técnica de Angola. Encontra-se em fase final de preparação da dissertação do mestrado em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade Unida Paraguai. Mentor e coordenador do projeto Oficina do Conhecimento, decano da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Técnica de Angola, UTANGA. Dedica-se a atividades literárias e pesquisas científicas, bem como exerce atividade docente ao nível superior, articulista do jornal O País. Desde 2016, o Dr. Osvaldo Mboco tem colaborado como analista de questões internacionais, com intervenções em diversos órgãos de comunicação nacionais e internacionais, dentre os quais a Rádio Eclésia, Rádio Escola, Rádio Mais, a Televisão Pública de Angola, TV Zimbo, a Voz da América, a Voz da Alemanha e atualmente é comentarista residente da Rádio MFM, onde integra o painel do programa Ponto Convergente. Alves Fernandes, boa tarde. Esta obra, As Eleições em Angola, como um jornalista também que já participou em muitas coberturas e debates sobre as eleições. Aliás, creio que chegaste a participar em todas as eleições que o nosso país realizou. Boa tarde. Boa tarde, Elba. Boa tarde, caríssimos presentes, excelentíssimos professores, estudantes, autores e pesquisadores, excelentíssima senhora vice-presidente do EPLA, a senhora presidente da Casa CE, representantes das embaixadas da França e da Federação Russa do nosso país. Muito obrigado, Osvaldo Mboco, meu amigo. Muito obrigado, investigador e académico, Dr. Osvaldo Mboco. E também ao Sérgio Dundão, de quem esperamos uma obra muito brevemente. Eu queria começar por dizer que para mim é particularmente um grato prazer e uma elevada honra estar aqui a fazer a apresentação desta obra brilhante do Dr. Osvaldo Mboco sobre um percurso que eu tive o privilégio de fazer ao longo da minha carreira profissional. Tive a oportunidade de cobrir as eleições em Angola desde 1992 até as últimas que se realizaram em 2017, e o sentimento de satisfação e admiração pelo autor é
árvore pelo facto de, ao longo de todos estes 30 anos de democratização de Angola, eu e muitos dos meus contemporâneos não termos tido ainda a oportunidade, a concentração e a inspiração necessária de cumprirmos com esta obrigação histórica que o jovem autor Osvaldo Mboko nos está aqui a brindar pela segunda vez, já que esta é a segunda obra do Dr. Mboko sobre esta mesma matéria. E importante porque se trata de um livro realizado, isto é, pesquisado num período que não foi muito fácil, de 2017 ao presente momento. Vivemos um período conturbadíssimo da pandemia da Covid-19, em que ficamos confinados ao máximo possível, mas com recurso às novas tecnologias, com a rede de contactos, quer a nível das universidades, como a nível da classe política e da comunicação social, o Dr. Osvaldo Mboko pode compilar dados, confrontar informações, proceder a análises, rever intervenções do género feitas por outros atores políticos e outros autores também, e este nos brinda hoje com esta obra. E sem mais delongas, porque somos todos leitores e não nos vamos antecipar ao conteúdo suculento, inspirador e recomendado desta obra, eu fico por aqui dizendo que nos últimos tempos o nosso país tem registrado a publicação de uma série de obras interessantíssimas sobre a história recente do nosso país. A história de Angola é toda ela recente, desde a independência há pouco mais de 46 anos até o presente momento, e a história da democracia angolana é muito mais recente. Às vezes somos muito exigentes connosco próprios, mas 30 anos são apenas 30 anos. E quando nos confrontamos com interpretações de jovens nascidos depois da independência, jovens que não puderam votar nem na primeira nem na segunda eleições democráticas, mas mesmo assim mergulham nos labirintos da pesquisa para poder partilhar com todos nós, com toda a sociedade, a sua visão, é prova de que a democracia angolana está a ser seguramente consolidada e é aos jovens a quem nós devemos todo este brilhantismo, porque afinal de contas, esta terra, a nossa pátria Angola, nós pedimos-la por empréstimo aos nossos filhos, devolvemos a geração do Dr. Mboko, que já está a pedir por empréstimo aos seus descendentes para que o futuro seja seguro e bastante maduro. Muito obrigado e parabéns ao Dr. Osvaldo Mboko, para quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado. Com a anuência da minha querida amiga Elma Solange, a Elma Solange entrou na rádio depois de mim e hoje é também uma líder inspiradora para todos nós. Eu passo para outro jovem brilhante, o Dr. Sérgio Tundão, para a palestra de apresentação da obra de Osvaldo Mboko. Muito obrigado. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que o Osvaldo me fez para fazer a apresentação da obra. Agradecer a todos os presentes. Penso que é sempre importante brindar um colega, um amigo, num ato deste, e ainda por cima um ato de reflexão académica que visa falar de um aspecto importante que são eleições, e este ano estamos a caminho digamos assim, das 5ª eleições da história de Angola, e normalmente nós autores ou investigadores, quando se aproximam atos eleitorais, são simplesmente muito importantes, porque é um momento para colher dados, para compreender a dinâmica dos partidos, para compreender como é que os partidos estruturam a sua forma de competição política. Eu penso que uma obra que surge nesse exato momento é uma obra sempre oportuna e é uma obra que principalmente os competidores devem ler, para saberem normalmente o que erraram, como é que podem construir o seu modelo de competição mais acessível. Nesse exato momento que estou aqui a falar, eu também, sexta-feira, se tudo correr bem, vou enviar a minha obra, que é uma obra mais complexa que devemos a falar. Eu não sei se a minha obra vai ser de fácil leitura ou não. Eu sei que ela é complexa na medida em que eu não vou trabalhar a questão só das eleições, mas vou trabalhar a questão do sistema eleitoral angolano.
E começo por aqui. O nosso sistema eleitoral angolano é um sistema altamente complexo. As pessoas dizem normalmente isso. A complexidade do sistema eleitoral tem sempre feito na participação eleitoral. Por quê? Porque nós, a partir da Constituição de 2010, nós temos aquilo que nós chamamos o conceito de eleições gerais. O que é que são eleições gerais? São eleições legislativas e presidenciais simultaneamente. E quando juntamos esses dois modelos, essas duas eleições no mesmo ato, por consequência, temos um outro efeito, que é o efeito da forma como são tratados os votos. Posso ser mais claro? Não sei se... como são tratados o sistema de voto. Ou seja, um cidadão angolano vota uma única vez, mas o seu voto leva 3 tipos de tratamento do sistema. O método ONT, que é a nível provincial, o método DAR, apesar de não estar classificado na lei eleitoral, mas é o método DAR, que é chamado método de cota, e depois um sistema maioritário, que é normalmente o apuramento do Presidente da República. A partir daqui, quando se diz que o cidadão votou, o cidadão normalmente não tem noção de quanto tratamento matemático tem o seu próprio voto. Vocês vão perguntar, isso é um caso angolano? Não. Normalmente, o cidadão, em grande parte dos países, não tem noção do tratamento estatístico que é dado ao seu próprio voto. E o que é que isso pode levar? Pode levar, às vezes, uma percepção equivocada de que quando se vota, o seu voto tem um grande efeito de transformação da própria realidade. E então, um dos aspectos que o meu livro trata é essa complexidade do sistema eleitoral angolano. Indo em conta a obra do próprio Oswaldo. E o Oswaldo aqui traz algo que é importante. Ele parte de um autor que é muito conhecido, muito popular, mas pouca gente tem uma certa noção do que o Achille Mbembe pensa da sociedade africana. O Achille Mbembe, na teoria, na classificação dos pensadores, Achille Mbembe é um crítico, um pessimista, ou seja, Achille Mbembe parte de uma perspectiva quase pessimista da história da África. Desde a sua obra, O Pós-Colonial, que ele, de fato, é um autor que muita gente associa como um autor do pós-colonial, mas é interessante que o Achille Mbembe recusa ser considerado como um autor do pós-colonial. Ele sempre que é classificado como autor pós-colonial, ele diz que não é um autor pós-colonial, apesar de ser reconhecido como um autor do pós-colonial. Ele é classificado, mas ele não se reconhece nessa vertente. E há uma obra muito interessante, um artigo do Achille Mbembe, que está traduzido, que é As Formas Críticas da África. Nesse artigo do Achille Mbembe, das Formas Críticas da África, o Achille Mbembe traça que quer a geração independentista, quer os nativistas falharam na portagem que tinham a África. E então Achille Mbembe tenta, de certa forma, recuperar aquilo que é um conceito universal, uma visão de que existe uma visão cosmopolita dos africanos a nível mundial, que não está, é uma corrente que vamos encontrar, por exemplo, em Apiá, que está em Andarola, nos Estados Unidos. E então Oswaldo começa por essa citação. Os ciclos eleitorais africanos são sempre sangrentos. Achille Mbembe tem essa visão muito negativa dos ciclos políticos africanos. Por que as eleições em África resultam sempre em atos sangrentos? Efetivamente, essa afirmação do Achille Mbembe é exagerada. Nem todas as eleições em África, se formos contabilizar, acabam necessariamente em atos sangrentos. O que acontece no processo eleitoral africano é que as eleições, e acho que aqui, infelizmente, o juiz, o novo do Santo, coloca muito bem a questão. Por que as eleições em África não têm traduzido uma realidade diferente? Ou seja, mas elas não têm sido, de fato, sangrentas, mas elas têm resultado não têm permitido um desenvolvimento da África que era expectável. E o juiz que faz o prefácio da obra, de fato, coloca essa questão. Por que as eleições em África não têm dado o resultado que é expectável? Esta aqui é a grande questão. E essa é a questão que se coloca sempre nos processos eleitorais africanos. Por que a África tem hoje, se nós olharmos desde os anos 90 até hoje, a África já realizou mais de 50 processos eleitorais. Muito mais. Angola é um país que ficou paralisado. Só tem 5, então imaginamos que Cabo Verde tem sido, de fato, um país com um bom sucesso a nível nesse aspecto. A Namíbia também, o Botsuana, o Ghana hoje tem um bom resultado. Ou seja, temos poucos casos de países africanos que, de fato, as eleições têm resultado para a melhoria do regime ou para a melhoria daquilo da qualidade da democracia. E essa é a grande questão que se coloca.
Por que razão as eleições em África, e particularmente em Angola, não têm resultado em atos de reforço da democracia? E na obra o Osvaldo procura, de certa forma, explicar o fator do fracasso eleitoral em África. O Osvaldo faz aqui uma consideração que é interessante, que é do ponto de vista do comportamento dos atores políticos. O fracasso, na perspectiva do Osvaldo nessa obra, não resulta do comportamento do cidadão, porque não é um cidadão que, de fato, motiva uma desconfiança sobre o processo eleitoral, mas são os próprios partidos, os competidores, que, de fato, recusam-se a reconhecer a validade do próprio processo eleitoral. Participam, mas já dizendo que o resultado não será justo, nem será reconhecido. Ou seja, de certa forma, começa-se um jogo desconfiando do próprio resultado. Ou seja, depois vocês vão dizer, mas tem motivo, tem... Hoje, eu não estou a dizer sim ou não, mas o autor explica por que razão é que as eleições normalmente não têm sido um fator de credibilização do próprio regime. Porque quem compete não reconhece nas eleições como um fator de credibilização do próprio regime. Isso é um problema, é um paradoxo. Eu participo num jogo, mas desconfio do próprio resultado. E o Osvaldo demonstra efetivamente que no processo africano, no processo angolano, isso é um fator condicionador das eleições resultarem para a pacificação e para o desenvolvimento do próprio regime. Esse é um argumento que o autor, de fato, apresenta no livro. E o autor apresenta depois um lado, um lado aquilo que nós chamaríamos de procedimentos eleitorais, que é normalmente o procedimento eleitoral, aquele processo todo que depois há disputa jurídica. Eu no meu livro, felizmente, não trabalho isso, porque acho que é complexo. Porque o que acontece em Angola é que os partidos da oposição apresentam a reclamação junto ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, de facto, não valida. O Osvaldo aqui, no livro, o Osvaldo apresenta quer os argumentos dos partidos da oposição, quer depois o acordo no Tribunal Constitucional, que não valida normalmente os argumentos dos partidos. E temos aqui essa situação, a obra apresenta esse lado, e então temos esse paradoxo no processo eleitoral angolano. Eu fico muito feliz que o Osvaldo corra esse risco de falar de sistemas eleitorais, principalmente de eleições, porque eu evito sistematicamente escrever sobre eleições em Angola, porque é sempre um tema onde quem se mete é sempre visado que tem uma opinião a um lado, ou seja, eu prefiro sempre falar do sistema eleitoral angolano, que é muito mais fácil, porque o sistema está lá, tu descreves, explicas como é que funciona, utilizas a técnica de tirar os efeitos e é muito mais fácil. Por isso é que tu vais ver que há poucos cientistas políticos a escreverem sobre eleições em Angola. Isso, as pessoas devem perguntar por que nós cientistas políticos não escrevemos muito sobre eleições em Angola. E fugimos, muitas das vezes, de escrever sobre esse tema. Porque sobre as eleições há um excesso de paixão. Sobre as eleições há um excesso de paixão. Como se o processo político angolano se resumisse ao ato eleitoral. Como se todo o processo político angolano se resumisse ao ato eleitoral. E, principalmente, existe na academia, normalmente americana, que é um conceito que é o índice de percepção eleitoral. No índice de percepção eleitoral que foi criado nos Estados Unidos, por uma professora que é muito conhecida, Pippa Knowles, ela diz o seguinte, de facto esse índice está aí, é conhecido, que o número de reclamações que os partidos da oposição fazem é um fator indicativo da credibilidade do próprio ato eleitoral. Quanto maior for o número de reclamações que existir de um ato eleitoral, menor é a credibilidade do próprio ato eleitoral. Desenvolvido nos Estados Unidos. O índice tem algumas falhas, porque, por exemplo, se vocês olharem o índice da Pippa Knowles, a Coreia do Norte está muito bem situada. Por quê? Porque na Coreia do Norte não há partidos da oposição, então não há reclamações. Como não há, a Coreia do Norte não tem reclamações, então o índice não consegue captar. Isso é uma crítica que se faz àquele índice. Cuba está muito bem situado também no índice, porque Cuba não tem oposição, então o ato eleitoral não é contestado. Então, no índice da Pippa Knowles também há essa falha técnica, ou seja, eles também não conseguem captar. Eles estudam todos os processos eleitorais e veem o número de reclamações para a credibilidade do sistema do índice. Por exemplo, se vocês, quem estuda em Portugal os processos de qualidade de democracia, hoje em dia, grande parte dos autores estudam eleições, já não estudam eleições, estudam no âmbito da qualidade de democracia. Por isso é que hoje em dia vocês ouvem dizer regimes democráticos, regimes de democratização, regimes híbridos, ou seja, essas classificações estão a classificar a funcionalidade do próprio regime. Ou seja, as eleições angolanas nunca, nesse índice de percepção eleitoral, nunca terão um nível de credibilidade alta enquanto existir um número de reclamações
elevada dos partidos da oposição. Pode não contar a nível interno, mas para a apreciação, o índice de apreciação eleitoral é um fator importante. Esse, de fato, é um fator decisivo. Aqui algumas observações que eu faço da obra do Oswaldo. Há, de fato, em alguns casos, dentro da psicologia política, que chamam aqui já o legado do professor Nelson Pestana, daqui sinaliciano, que durante os anos 90 escreveram muito sobre processos eleitorais angolanos, escreveram muito sobre os processos eleitorais angolanos, que são, de fato, autores que eu gostaria que o Oswaldo citasse num próximo momento. Quanto à questão dos partidos, acredito que há já um longo trabalho e há muitos bons autores que escreveram sobre essa obra. Aqui, noto, por exemplo, o professor Antônio Neves, que não está citado nessa obra, também acho que era um autor que valia a pena ser citado, porque ele fala muito sobre a estrutura também dos partidos angolanos, como é que os partidos angolanos estão constituídos, a sua própria estrutura. Acho que ainda há campo para o próprio Oswaldo melhorar ou trabalhar melhor esta obra ou aprofundar esta obra. Só tenho aqui um reparo técnico. Eu discordo profundamente do Oswaldo chamar os programas eleitorais programas de governo. Isso, tecnicamente, eu queria dizer. Não são. Os programas eleitorais são programas de governo. Os programas eleitorais são... Os programas de governo é um fator técnico nos sistemas de governo. Os programas de governo são normalmente ou apresentado e aprovado pelo Parlamento. É um instrumento da governação política. Normalmente os sistemas ele é uma figura, por exemplo, para vocês terem a noção de como funciona um sistema muito próximo português, poderia citar outros, mas vamos ao português. A rejeição do programa de governo em Portugal leva à queda do próprio governo. Em Portugal é obrigatório que o programa do governo não seja rejeitado pela própria Assembleia. Se for rejeitado, é um ato do governo cai. E o programa do governo normalmente surge depois da constituição do primeiro-ministro. O primeiro-ministro é nomeado, é digitado, depois forma o seu próprio governo, tem um período temporal para apresentar o programa do governo. Ela apresenta o programa do governo, é um ato que leva o processo de fiscalização e responsabilização do governo. É por esse instrumento de fiscalização e responsabilização. Aqui o presidente não apresenta nenhum programa do governo. É um ato, e mais, depois de 2010, com a Constituição, há uma mecânica que pouca gente tem prestado atenção. Nós podemos ter o caso de um presidente indicado por um partido ser independente não se reconhecer no programa do partido que o indicou. Porque ele sendo independente. Vocês vão dizer, mas ele está defraudando o eleitor. Não há nenhuma classe, não há uma obrigatoriedade que ele se reconheça no programa do partido que o indicou. De tal forma que os partidos estão a fazer, o que é que os partidos estão a fazer? Estão a condicionar que quem se apresenta como candidato do partido seja um membro do partido, para estar comprometido com a lógica de funcionamento dos partidos. Ou seja, aquilo que eu tenho chamado em Angola, que por via da revisão de 2010, nós temos um presencialismo de partido. Ou seja, os partidos tomaram o sistema de governo. Isso também não é meu, porque em 2015 já se escreveu isso, que é a centralização do sistema de governo. Mas só para chamar a atenção agora. De fato, não, eu percebo o que é que o Oswaldo está a dizer. O Oswaldo está a dizer que os programas eleitorais apresentados ao eleitor é um programa de governo, não é um programa eleitoral. Os partidos apresentam programas eleitorais e que esse programa eleitoral depois pode traduzir na ação governativa. Pode. Mas temos a situação de que se o presidente em Angola não tiver a maioria no Parlamento, temos um problema técnico. Qual dos programas tem validade? O que for do partido maioritário na Assembleia ou do Presidente da República? Do partido do Presidente da República. Tecnicamente, eu também não consigo dizer quem tem, porque os dois têm legitimidade. Um tem a legitimidade está na Assembleia e outro tem a legitimidade está no Executivo. Então, não sei se o conceito que utilizas é o mais feliz, ou seja, eu manteria sempre a linguagem que está, que é programa eleitoral, e o programa de governo, no nosso caso, não é um elemento que faz parte. Fazia parte no passado, no passado dizia assim, uma obrigatoriedade de existir um programa de governo, com a Constituição de 2010 ele já não consta. De toda forma, se passares na revista da Constituição Angolana, não há nenhum momento que está a dizer que existe um programa de governo. Não há na Constituição Angolana essa figura de programa de governo, há outros instrumentos que o governo pode levar à Assembleia, mas programa de governo, de facto, não é. Esse programa de governo não é um instrumento de ação política dos sistemas.
parlamentar ou da incidência parlamentar. Aqui, quando eu digo da incidência, estou a incluir o semipresidencialismo, onde os governos apresentam. No caso português, por exemplo, no caso norte, que é muito interessante, que é dos países que evoluiu muito, é que de facto um instrumento de estabilidade governativa, ou seja, os partidos, no caso da Alemanha, por exemplo, não basta derrubar o governo, é necessário apresentar uma alternativa do governo com um programa. A Alemanha tem mantido desde a Constituição de Bona que eles evoluíram nesse sentido. A estabilidade do sistema parlamentar, que é normalmente associada à instabilidade, é esse instrumento. Não, é um instrumento constitucional, complexo e constitucional. E o programa eleitoral, e nem sequer os partidos não estão obrigados a apresentar um programa eleitoral. Não estão obrigados a apresentar um programa eleitoral. Não é uma obrigatoriedade. É um dever. Um dever que os partidos devem apresentar um programa para explicar ao cidadão o que é que pretende. É aquilo que nós chamamos um mecanismo de legitimidade, de esclarecimento, de transparência para o jogo político. Não é uma obrigatoriedade constitucional deles apresentarem um programa eleitoral. Apenas isso. Já o programa do governo é uma obrigatoriedade constitucional. No sistema está lá escrito, o governo tem que apresentar um programa. Há casos em que o programa tem que ser aprovado pela Assembleia, há casos em que o governo apenas apresenta, compromete-se perante a Assembleia e é alvo de fiscalização. Por isso, o conceito de programa de governo é aquilo que eu digo, não retire esse aspecto porque, ao revés, não é um programa de governo. São programas eleitorais e, no caso, quando eu chamei a atenção que deveria ver a dissertação do professor Menezes, o professor Menezes faz uma coisa, explica quantos partidos em Angola historicamente apresentam programa de governo. Nós temos muito pouco, programa eleitoral. Os partidos em Angola normalmente vão a eleições, alguns vão com aquilo que se chama manifesto eleitoral. Há poucos partidos, porque o programa de governo o programa eleitoral é um documento muito técnico, muito trabalhoso, não é tão fácil como parece. Os partidos normalmente fazem muito bem é apresentar linhas que pretendem, porque acho que muitas das vezes podemos ter casos de que um partido não tem maioria, tem que fazer coligação, tem que fazer ajustamento. O nosso sistema não tem, como dizem os juristas nesse aspecto, concordo com eles, nós não potencializamos todo o nosso sistema de governo, ainda não testamos todas as possibilidades. Lidamos só com uma de que tem um partido que ganha as eleições com uma maioria muito reforçada. Ainda não testamos todas as possibilidades. O nosso sistema ainda precisa de passar por alguns testes para termos a noção se de facto ele é bem constituído ou não. Porque essa tese de que ele é bem constituído com essa condição governativa, eu não consigo testar. Eu tenho minhas dúvidas, mas e pelo que eu já ouvi, só para terminar, que eu já ouvi de alguns constitucionalistas, eles dizem que têm razão. Se dois orçamentos gerais do governo for rejeitado, ele cai, né? O que eles dizem? É que o governo, a tese é que o governo, para o governo não ficar em chantagem. Mas acho que o presidente tem uma outra coisa. Acho que a revisão constitucional nesse aspecto fizeram mal. Acho que a autodemissão não deveria ter as consequências que tem, mas é a minha opinião pessoal. Não deveria ter as consequências, porque era a válvula de escape que o sistema tinha, porque a configuração do nosso sistema eleitoral não é fácil. Eu percebo um cidadão que diz que não entende muito das eleições em Angola, porque, só para darmos uma ideia, para terminar, disse que ele é complexo, porque se nós fizermos aqui uma pergunta, eu faço sempre esse exercício, se perguntar quem, a grande parte das pessoas que votaram em Luanda, quem são os representantes das pessoas que votam em Luanda, praticamente o cidadão não conhece. Kelson dizia que o sistema eleitoral é um voto de crença nos partidos. Nós votamos pela nossa lealdade ao partido, não pelas figuras. E então, não sei se o nosso sistema, a nível de produção, deveria passar por uma reforma das listas. Eu tenho defendido de um sistema misto, ou seja, sistema de lista a nível nacional e círculo uninominais, mas o meu modelo de uninominais não é como as pessoas querem. Eu acho que os partidos poderiam ser o sistema alemão, ou seja, os partidos indicavam as listas, porque depois a questão uninominal teria o problema do financiamento, teria algumas outras complexidades, e ultimamente eu já escrevi a dizer que deveria ser uninominal, hoje recuo dizendo não. Poderia-se abrir um pouco com um voto preferencial, uma outra técnica, por causa da questão do financiamento. Então eu estava a pensar na questão da democracia, mas também comecei a pensar na questão do financiamento, da transparência, como é que seria mais complexo. Por isso, para terminar isso, eu ando a trabalhar coisas na minha casa de mais complexas, sistemas eleitorais, então, questões eleições, não sei o que é 10 para o Osvaldo e as pessoas que gostam de fato de debater essas matérias. A minha questão é
como melhorar a representatividade com algumas alterações. Mas não quero também propor revoluções ao sistema, porque acho que devemos ter alguma cautela. Mas sou muito favorável, de facto, a pensar se o voto personalizado, de uma ou outra forma, não poderia melhorar a qualidade representativa ou não. Pelo menos essa é a minha expectativa. Pode ser que esteja errado, depois eu altera-se isso, depois eu digo, pensei isso, pensei mal, e aconselhei mal, mas sou muito favorável a algumas alterações e acho que se algum partido em Angola pretende melhorar um pouco a representação, eu já ficaria muito feliz, porque acho que o sistema provincial ser igual ao nacional e um único voto, eu chamo de sistema eleitoral, voto um leva a quatro. O que é voto dos deputados provinciais, deputado nacional, presidente e vice-presidente? Se a figura mais complexa na Constituição angolana, para terminar mesmo, é o vice-presidente. O vice-presidente angolano não é bem estudado e, para mim, é uma figura que está muito mal configurada no sistema eleitoral, no sistema de governo angolano. Porque se um dos dias o vice-presidente substituir o presidente, ele pode fazer mais de 10 anos de mandato. E então, por causa dessa última revisão. Por isso, eu acho que devíamos olhar para o vice-presidente. Acho que a revisão, nesse aspecto do vice-presidente, errou bastante. Quanto ao presidente, não gostei da mudança da válvula de escape, mas isso é a minha opinião pessoal. Mas, pois bom, então, termino dizendo, é uma coragem imensa da tua parte, escrever sobre eleições. Deves ter a capacidade de ouvir as críticas que todas vão surgir e aceitar que é um exercício sempre de ousadia. Mas digo sempre, quando se produz uma obra, nós estamos sempre expostos, né? Então, expuseste ao público, acho que tens que ouvir os conselhos, as críticas, mas o trabalho acadêmico é mesmo ouvir as críticas. Só te aconselho vivamente a retirar o conceito do programa de governo, porque os partidos angolanos não apresentam, feliz ou infelizmente, programas de governo. Apresentam programas eleitorais, alguns manifestos eleitorais, tudo é possível, e a sua criatividade. O que eu peço aos partidos, como tem representante do partido, é que divulgam mais o programa e aproximam mais da população e apresentam os seus candidatos, porque votar sem saber quem de facto o meu representante é complexo. Excelência de minhas palavras. Muito boa tarde a todos os presentes. É com muita satisfação que eu endereço os meus agradecimentos pelas pessoas que aqui estão presentes, que tiraram do seu tempo para estarem aqui conosco e, de facto, ouvirem a apresentação desta obra, que por sinal é a segunda, que é de forma muito especial. Agradecer à minha família que aí está, ao meu pai, às minhas filhas, ao meu filho, aos meus amigos, meus colegas que estão presentes na sala. Quero também agradecer de forma especial à vice-presidente do MPLA, que já não está na sala por razões profissionais, teve que sair. Também o meu muito obrigado. Ao presidente da Casa CE, o Dr. Manuel Fernandes, que de forma muito carinhosa também se fez presente. Ao conselheiro do embaixador da Federação Russa, que também está presente, a guia de imprensa da França, o meu muito obrigado. Alves Fernandes, que é um meio velho que eu muito admiro e não hesitou quando pedi para fazer a apresentação do livro, mesmo com as suas ocupações, disse: olha, estou a chegar a Luanda, vou dormir, amanhã vamos ver isso. Do banho, de carro, 1.500 quilômetros. Então, o meu muito obrigado mostra claramente o carinho que tem. Eu tenho dito o seguinte, que a geração mais velha tem uma obrigação moral com a geração mais jovem. E quando a geração mais velha nos acompanha, é um sinal extremamente gratificante. Eu fico feliz. Ao meu amigo Sérgio Dundão, conforme ele fez menção, que volta e meia eu bato a porta e dizer para Sérgio, temos que fazer isso. O Sérgio veio aqui e apresentou a obra. Muito obrigado ao Sérgio. Claro que vai ficar aqui essa discussão entre o manifesto eleitoral, o programa de governo, pronto. E às vezes os académicos têm esta mania, mas é um elemento, claro, que faz algum sentido pela forma como o Sérgio também coloca. Eu não quero falar da obra, mas deixa-me fazer algumas breves notas. Dizer o seguinte: é uma obra que começamos a trabalhar em 2017,
teve um percurso mais ou menos até 2021, princípio de 2022, lá para o mês de janeiro. É uma obra que comporta 132 páginas. Ela não é uma obra histórica, ou então de cunho histórico, não. Ela é uma obra descritiva, por um lado, mas que também é analítica. Ela procura analisar as circunstâncias e os contextos na qual as eleições em Angola decorreram. As eleições de 1992, passamos para 2008, 2012 e depois terminamos em 2017, que tem basicamente o pano de fundo da nossa abordagem. E daí que fizemos uma análise desses fatores, dos elementos que normalmente jogam a favor de um partido político e não de outro partido político, a qualidade da campanha eleitoral, o marketing político, a forma como o partido político se posiciona no mosaico da competição política, a campanha nas redes sociais, que hoje é uma realidade. Então, apresentamos uma obra com esta característica dela ser muito bem descritiva, ou então analítica, do que propriamente ter um pendor simplesmente histórico dos fenómenos que, de facto, conduziram os processos eleitorais em Angola. Eu acredito que é uma obra que vai servir também de material de apoio para muitos estudantes ligados às relações internacionais, ciência política, história também, e não só para um público interessado nas matérias ligadas à história política angolana. Eu entendo que tem uma redação objetiva, clara e de fácil percepção para quem estiver a ler, e com certeza que vou pedir às pessoas que adquiriram a obra, aos leitores, que leiam a obra, apresentam críticas à obra, sugestões à obra, e como disse o Sérgio, quem de facto escreve, coloca-se numa posição de crítica. E nós queremos ouvir as críticas das pessoas, nós queremos ouvir as contribuições das pessoas, até para melhorarmos também aquilo que pode ser uma futura reedição da própria obra em si. Então, só com a ajuda de todos, dos leitores e das pessoas mais experimentadas também, poderemos de facto ter uma obra muito mais estruturada, porque também não existem obras perfeitas, é importante que se diga isso. Há aqui algumas premissas de reflexão que nós lançamos na obra, que nos servem também de instrumento para irmos analisando há quanto andamos no nosso processo eleitoral. E há uma obra que está aqui. Então, leem, criticam e apresentam as vossas contribuições. Para terminar, não vou me alongar muito. Eu quero simplesmente, mais uma vez, agradecer a todos, mas a todos os presentes que estão nessa sala. O meu muito obrigado por toda.